a gente fala de alguma maneira que a lírica ou a poesia, não vou nem pensar só na lírica, ela tem muito a ver com esse trabalho com a linguagem, e que de alguma maneira cada autor vai no seu tempo trabalhar isso, a gente não pode perder essa perspectiva do tempo. Então vamos pensar, Camões, Drummond, fazer um paralelo entre autores que estão absolutamente distantes no tempo, mas a gente vai falar dos dois tentando fazer uma aproximação com a linguagem poética, que acho que é o ponto que a gente está pensando agora. No tempo do Camões, né, nesse século XVI, enfim, Europa, Portugal, você tem justamente o Renascimento. Então essa forma camoniana, de alguma maneira, se a gente fosse pensar uma tradução simples, mas só para a gente entender um pouquinho, como alguém está querendo se aproximar, você vai ver o quê? Ele está querendo trazer as formas clássicas, e o soneto nesse sentido é uma forma clássica, né, como a epopeia, que é os Lusíadas, né, que traz toda uma tentativa de criar uma Ilíada e uma Odisseia em língua portuguesa, né? Eu acho que tem esse grande desafio, pegar formas absolutamente presas e ser capaz, e o que seria ser bom nesse contexto camoniano em termos de poesia? Você ser capaz de trazer essas formas presas e ser capaz de dominá-las e não de inová-las. Então a gente não pode cobrar do Camões uma inovação, porque essa não é uma perspectiva para ele. Muito pelo contrário, pegar uma forma e usar essa forma numa língua em que ela não foi usada, que é o português, é um desafio camoniano. Claro que isso ele vai ser muito inspirado pelos italianos, né, pelo Petrarca, que está fazendo isso na Itália, um pouco antes dele, e aí ele vai ser muito influenciado por isso, ou seja, línguas, digamos, já modernas, né, e de alguma maneira o Camões é um grande, talvez ele seja o grande autor que vai sedimentar o português que a gente fala hoje, de alguma forma. Então ele vai pegar estruturas clássicas, grecolatinas, e vai fazer em português essa estrutura poética. Então esse é o viés histórico da poesia camoniana. No caso do Drummond, é um outro tempo histórico, é um outro contexto, Brasil, século XX, muita coisa já aconteceu. Então esse canto drummondiano é um outro canto. Vamos pensar assim, essa é uma comparação que eu acho legal a gente fazer. Muitas pessoas olham para uma pintura moderna e falam assim, nossa, mas isso aí é uma coisa que é absurda, você não entende nada, você tem um monte de cor jogada lá no quadro, enfim, tem muito essa visão, né, da pintura moderna. Vamos pensar o seguinte, o Da Vinci, em 1501, se não me engano, nesse período aí, ele faz a Mona Lisa. A Mona Lisa tem um domínio técnico tal que acho que é a primeira vez que um europeu faz uma figura humana muito proporcional, né? Com rosto, tudo muito quase fotográfico, vamos dizer assim, que nem existia fotografia, certo? Nesse tempo. Se você então pensar 1900, 1800, 300 anos depois, 100 anos depois, ainda mais para nós que somos um tempo histórico em que a velocidade é tudo, a gente não tem paciência com 3 segundos de atraso para abrir uma página de internet, né? É como se eu falasse para você assim, você quer que a internet seja como ela é daqui a 5 anos? Você vai falar, não faz o menor sentido. Então como é que a gente pode esperar que a pintura seja exatamente o que ela era há 500 anos? Não faz o menor sentido. Né? Então, se a gente olhar com essa perspectiva, a gente sempre olhar historicamente, a gente tem que ver que as coisas mudam. Então, claro que o Drummond, ele está vivendo um outro tempo, então esse canto drummondiano vai ser outro, vai ser o canto de alguém que está vivendo num país latino-americano, vai ser alguém que está vivendo então numa cultura que vai, de alguma maneira, ainda está, né, se sedimentando como uma poesia brasileira, uma literatura brasileira, né, porque ainda tem, ele está um pouco depois da Semana de Arte Moderna. Então vamos pensar o quê? Quer dizer, na Semana de Arte Moderna você começa a ter um rompimento, né, com essa lírica mais presa. Então assim, e é interessante perceber isso, o quanto que a lírica levou levou séculos para romper com a forma presa. Porque achou que era um caminho interessante, não fazia mais sentido ficar com a forma presa. Então aí o Drummond certamente não tem mais a perspectiva de ser um poeta que quer reproduzir sonetos.
Quer dizer, ele já está num outro tempo em que as formas serão outras, os conteúdos serão outros e a própria musicalidade ela vai ter que ser feita em outra perspectiva. Mas isso é relevante e interessante no tempo do Drummond, o que não tem nada a ver com o Camões, que estão super distantes no tempo. Então acho que para a gente se aproximar, não só de poesia, não só a gente vai ter que pensar na linguagem, na musicalidade, na conotação, mas sempre pensar qual é o tempo histórico desse autor. E de onde, assim, qual foi a tradição, pelo menos em linhas gerais, a gente tentar entender qual foi a tradição que trouxe esse autor até esse momento em que ele está. Acho que esse é um ponto bem importante.